Vamos às notas, então. Léo Jardim, o goleiro. Eu vou dar... Sandro Gama. Eu vou dar nota 6 para ele, porque... Não, eu vou dar nota 7. Sabe por que eu vou dar 7? Para ele ser aprovado, para passar. Porque não foi qualquer bola que pudesse, Gabriel, né, complicar, né? E como ele não sofreu gol, eu vou dar nota 7. Só para ele passar, mas também não foi exigido igual. Também ele merecia um descanso, né? Verdade nota é. 7. Nota 7 também. Eu achei que ele foi bem hoje até com os pés. Eu achei que ele fez um jogo ok com os pés, não comprometeu. Geralmente ele dá sempre bicão torto, né? Ele hoje foi bem nessa. Acho que nota 7. Paulo Henrique, cara, eu vou dar uma nota 8 pro Paulo Henrique. Foi a melhor peça ofensiva, driblou, cruzou, né? Salvou bolas, né? Acabou com contra-ataques do Lanús, alguns contra-ataques. Então, eu vou dar nota 8 pro Paulo Henrique. Você, Sandro? Eu vou dar 8, vou contigo. Nota 8 também, foi muito importante. Ofensivamente, ele tem um poder de recuperação muito grande. Nota 8. João Vitor. Sandro, eu vou dar uma nota... Eu acho que eu vou dar uma moral pro João Vitor, vou dar uma moral para ele. Eu acho que ele não teve nenhuma falha, pelo contrário, realizou boas coberturas. O lado direito do Lanús pouco foi acionado. O Lanús atacou muito pelo lado esquerdo. Sim. Então vou dar uma nota 8. Quando ele joga mal, a gente dá 0. Então, quando ele vai bem, a gente tem que elogiar. Eu acho que vou dar uma nota 8 pro João Vitor. Que se mantenha assim. Como disse o Carille, seja mais zagueiro. Então isso. Eu gostei muito do João Vitor hoje. Eu daria 8 se você não tivesse feito comentário agora há pouco sobre o Léo Jardim, que jogou bastante com os pés. Então, pelo fato dele recuar a bola demais, Lucas Freitas, a sua também vou tirar um ponto, tá? Então, perfeito. Pelo fato dele recuar a bola demais e fazer quase meu coração sair pela boca, o coração da torcida também, né? Mas foi muito bem o João Vitor. Mas vou dar 7 porque recua a bola demais. E eu tenho medo de qualquer hora dar errado. Nota 7, mas foi bem. Nota 7, portanto, para o João Vitor. Vamos às notas agora do Lucas Freitas. Eu vou dar nota 7 para ele, Sandro. E você? Eu vou dar. Eu daria 8 para ele também. Eu achei que ele foi muito bem, né? A saída de bola dele precisa ali, principalmente com o Piton. Ele brigou ali, achei, mas porque também recua a bola demais, que quase mata o torcedor do coração, né? Mas é que você tá falando bobagem, ele não fez nada, não fez nada que comprometesse, mas recua a bola demais, cara, pro goleiro, pelo amor de Deus, né? Não pode não, isso, eu não gosto nem de pensar nisso, se falhar, né? Eu daria 8, então eu dou 7 igual a você. Perfeito. Vamos agora para Lucas Piton. Achei ele muito tímido no apoio, mas até que ele foi firme na defesa, né? Deu carrinho, cortou algumas bolas, mas quando ele foi à frente, o Vasco criou boas jogadas. Eu vou dar nota 7 também. Não acho que ele foi mal também, não. E defensivamente teve trabalho, né? A gente sabe que ele não marca tão bem quanto o Paulo Henrique, mas eu acho que ele se doou muito na marcação. E um detalhe interessante que eu acho que é bom de ser falado: o Piton joga todos os jogos do Vasco desde que começou o Campeonato Brasileiro. Ele tá em todos. Não foi poupado em nenhum. E tá jogando. Não tá com tanta intensidade assim? Tudo bem. A gente entende isso. Mas eu acho que tem que se destacar isso também. Ou ele merecia ter um descanso para poder jogar melhor nas próximas. Eu acho que vale dar um descanso, dar uma segurada um pouco para ele, hein? Eu acho ele fraco defendendo e acho ele bom atacando quando ele quer atacar. Quando ele quer ser ofensivo, ele sabe. Quando ele não tem medo. Hoje ele foi muito bem defendendo e atacando foi fraco. Ele domina a bola, toca muito de lado. Eu vou dar 6. Mas ele não foi mal defensivamente, ele foi bem. Né? Acho que foi o jogo que eu mais vi o Piton dar carrinhos, que eu mais vi o Piton desde o início chegar duro e chegar firme. Né? Verdade. Se ele tivesse metido pelo menos uma ou duas bolas ali pro Verrete cabecear, eu subiria a nota. Eu dou 6, mas sabendo que você tá dando uma nota maior, acho que fica tranquilo. Tá justo. Hugo Moura, Sandro Gama. Hugo Moura não foi o mesmo cara do jogo passado. Não sei no seu modo de entender, mas concordo. No jogo passado ele foi um dos melhores, se não o melhor do time, não me recordo, mas ele poderia ter rendido mais. Vou dar 6 pro Hugo Moura.
O Gumora eu acho que ele foi 7. Eu sinto que ele sentiu muito a questão física também. É muito intenso, né? Ele se doa. Ele se doa muito. Eu vou nota 7, que aí na média é 6,5. Ele vai pra recuperação, mas não fica tão atrás. Acho que fica bom. 6,5 fica justo. Aqui passando o pessoal, a filhinha do Coutinho passando. O pessoal brincando aqui comigo que eu tô falando no microfone. Brincando aqui, o Coutinho passando com a família, com os irmãos. Aí a filhinha do Coutinho veio brincar comigo aqui. Mas é isso. Eu acho que 6,5 pro Gumora fica de bom tamanho. Jair, o que tu achou, Sandrão? O Jair, eu não achei que ele... Eu vou dar 6 pro Jair, cara. Vou dar 6 pra ele. Mas não... Eu acho que essa turma do meu campo, tudo bem, o Jair é volante, cara. Tu quer usar até os volantes pra partirem pra cima. Mas eu vou cobrar de você, Jair, porque você tem qualidade. Se não tivesse qualidade, eu não falaria. Entendeu? Eu acho Justo. que se o Jair tivesse mais ousadia, apesar de ser segundo volante, ele joga de primeiro, de segundo, mas ele tem qualidade. Eu acho que daria um resultado melhor. Pelo menos ele criaria mais. E quando o Vasco está jogando em casa, eu acho que todos os jogadores, mesmo do setor defensivo, tem que pensar em criar oportunidades de gol. Então eu vou dar 6 pro Jair. Nota 6 também. Vou contigo, Sandro. Jair, nota 6. 6. Nota 6 pro Jair. Agora, Felipe Coutinho. Então, a gente tem que exigir de quem precisa. Eu senti o Coutinho muito travado. E nos chutes que ele teve, nas oportunidades que ele teve, ele não foi efetivo. Por conta disso, e a gente está falando aqui baseado no jogo. E eu falo baseado na potencial que ele tem. Então é nota 5 pro Coutinho. 5, perfeito. Eu ia dar 5 também. Mesma nota. Tô dando agora 5 porque o toque de lado dele me irrita muito quando eu vejo que ele tem espaço para partir para dentro. Agora, a não ser que ele dê uma explicação. Gente, eu não estou 100% fisicamente, ou eu tenho uma lesão assim que ela não me incomoda tanto, mas se eu forçar, ela vai me incomodar. Então, como eu não sei se é isso, que eu acho que pode ser até... Porque falta de confiança não pode ser, que ele sabe o potencial dele, né? Eu não sei o que é. Eu sei que, como a gente espera demais do Coutinho, não veio, eu dou 5. Perfeito. Agora, depois do Coutinho, vem o Ryan. Tá aí, o Ryan foi melhor que o Coutinho, melhor que o Nuno. Já adiantando, então, a minha nota pro Ryan e dando um spoiler do que vem pelo Nuno. Eu vou dar uma nota 7 pro Ryan. Eu acho que ele tentou, buscou, chutou. Ele foi mais aceso do que Coutinho e do que o Nuno, que pra mim errou bastante. Então eu vou de nota 7 pro Ryan. 7 também. No final ele cansou. A verdade é essa. No final, sim, cansou. Né? E eu não sou nenhum especialista, pelo contrário, não sou nem da saúde, muito menos especialista da área da saúde. Mas o garoto, eu tenho um filho que vai fazer 17 anos agora. Um garoto de 18 anos, ele fez 18 agora. Penso eu, não sou da saúde, pode me corrigir se eu estiver errado. Penso eu que um garoto, ele não está com tudo formado ainda, entendeu? Ele não tá. Com essa forma, apesar dele ser grandalhão. Ele ainda tem coisas que estão se formando, que estão sendo... Ainda está em evolução, né? Fortalecidas ainda, fortificadas, sei lá como que eu posso dizer. Então, assim, eu acho que pela forma que ele se doou hoje, né? E que ele aguenta pancada. Você imagina um cara igual o Ryan, pô, mas aí pega um cara igual o Lianco lá, que é como você disse, um viking, entendeu? É um viking. Mas o Ryan é grandão, mas é um garoto, é uma criança, cara. Eu tô te falando que é uma criança porque eu tenho um garoto de 17 anos em casa. Então, assim, eu vou dar 7 também, eu vou aprovar o Ryan no jogo de hoje. O Nuno, eu acho que ele foi menos que o Ryan e mais que o Coutinho. Então, pra mim, nota 6 pro Nuno português. E você, Sandro? Nuno, eu dou 5, esperava mais. Perfeito. Verratti, aquela entrega, aquela luta de sempre, mas eu achei que estava muito marcado e, diferentemente de outros jogos, ele estava mais apagado, de estar menos ligado, talvez. Achei que em alguns momentos, em vez de ele estar dentro da área, ele estava no lado, dando opção de passe. Não é ali que ele tem que jogar. Eu acho que a leitura dele foi um pouco errada hoje, em vários momentos.
E, sim, e tem sentido. Eu senti ele fisicamente abaixo também. Então, por conta disso, vou dar uma nota 5. Verratti é 5 hoje. Eu vou dar 6 pro Verratti, mas eu concordo com tudo que você falou. Eu vou dar 6 para ele porque ele apanha desde o início do jogo. Eu acho que isso prejudica demais o Verratti e a arbitragem não olha isso. Aquela falta que o juiz não vê e que mesmo que você colocar o VAR não vai te acusar nada, porque uma falta é como um lutador de boxe que vai tomando aqui do lado até cair, entendeu? O Verratti vai tomando, nego fungando no cangote dele, entendeu? Então, assim, eu acho que ele também não esteve bem no jogo de hoje, mas eu vou dar 6. Então, média 5,5 pro Verratti. Agora, olha, se me permite, Sandro, Matheus Carvalho e Zuccarello é 0 não, perdão. É traço. É traço. Então, tracinho pro Matheus Carvalho, tracinho pro Zuccarello. Eu não sei se Vamos você agora... chegou a pegar o Jornal dos Esportes, o Cor de Rosa. O Jornal Peguei. dos Esportes escrevia sem nota. Sem nota. É o famoso tracinho. Sem nota, então, para ambos, né? Que eles entraram aos 45 do segundo tempo, né? Não tiveram oportunidade de tempo para mostrar nada. Alex Teixeira, cara, é mais um jogo que ele entra e não roda, né? Não, cara, vou dar nota 4. Dele. Eu vou dar nota 4. Porque pra mim é 2 para mim. Nota 2. 2, perfeito. Não faz sentido ele entrar e não corresponder e sei lá. De novo, né? Mais uma o Paulinho, eu já achei que ele entrou no nível do Jair ali, talvez até um pouquinho melhor. Ofensivamente. Defensivamente, o Vasco perdeu o meio-campo, né? Quando ele entrou, o Vasco perdeu um pouco o meio-campo. Por conta disso, teve uma bola para chutar, chutou até bem, né? Mas foi para fora. Foi um bom chute, né? Apesar de ter ido para fora. Mas eu vou dar nota 6. É um jogador importante que o Vasco precisa muito inteiro, cara. Isso aí. Eu acho que ele rendeu bem ofensivamente. Naturalmente, quando você parte para cima e o Vasco precisava vencer o jogo, claro que vai partir com cuidado, mas naturalmente vai ficar um pouco exposto. Ele entrou para isso, para partir um pouco para cima. Isso mas aí. Eu acho que ele merece o 6 também, pelo pouco que ele jogou e a quantidade quer dizer, não criou tanto, mas criou, finalizou. E ele, na verdade, ele teve intensidade. Essa era a palavra que eu estava procurando. Boa, isso aí. Intensidade. Durante o período que ele ficou em campo. Adson, eu não gostei do jogo do Adson, não. Também? Não gostei, achei que ele podia ter entrado melhor. Nota 5 para ele. Rapaz, eu vou dar menos, vou dar 4 pro Adson. Pra cair a média um pouquinho. Vou refazer, porque eu olhei aqui, eu tinha dado 5 pro Coutinho, achei que o Adson foi abaixo do Coutinho, né? Fazendo um comparativo. Nota 4 pro Adson também. Porque a gente esperava mais dele, né? Quando ele entrou, a gente esperava mais, né, Joel? Então, eu esperava, muito mais. Também esperava muito mais. Né? E ele não apresentou aquele futebol, pelo contrário, ficou dando toquinho de lado, dominava, ciscava, alegria nas pernas e toquinho de lado. E aí quando ele resolveu partir para cima, se eu não me engano, já estava nos acréscimos. E aí você vê, por que tu não partiu para cima antes, cara pálida? Porque se tu parte para cima antes, teria criado algumas coisas, como você criou agora a bola na área, que foi o salcedo danado. Então eu dou nota 4 para ele. Perfeito. Então vamos para Fábio Carille. Acho que o Fábio Carille montou uma estratégia. Manteve o time que foi bem contra o Flamengo, né? Que apresentou um bom jogo. Teve coragem em permanecer com o Ryan no time, ou melhor, ao permanecer com o Ryan no time, ele entrega ali merecimento, né? Porque o Ryan tem jogado bem. Jogou bem contra o Ceará, fez gol contra o Sport, foi bem contra o Flamengo, né? Ele errou em alguns lances importantes contra o Flamengo, mas ao todo eu sinto que ele tá fazendo o Ryan acordar. Eu acho que o Ryan entra mais ligado do que entrava anteriormente. Então eu acho que isso aí pode ser mérito do treinador. Sim. A estratégia, claro, poderia ter sido melhor, mas na média e as mudanças que ele fez, né, talvez eu optaria pelo Garré em vez do Alex. Ele tem insistido muito com o Alex e aí já não tem mais a questão do merecimento para mim. Não. Mas eu acho que vou ficar na média ali. Nota 5. Também não achei que ele foi ruim. Sabe? Eu pensei. Acho nota 5. Eu pensei em dar 6 para ele. Só que depois dos seus comentários, né? Quando você falou no Alex Teixeira, eu penso que você foi muito feliz no seu comentário, então você me fez abaixar minha nota. Eu concordo com você, nota 5. Acho que é a nota mais justa, porque defensivamente, ok, foi bem e tal, mas o Vasco precisava vencer o jogo.
E para mim a mexida dele foi uma mexida errada. Ah, mas ele olha para o banco e entra em desespero porque não vê ninguém, né? Mas, meu irmão, Alex Teixeira, com todo respeito ao profissional que é, tal, mas eu acho que não dá. Eu acho que, ó, por exemplo, o Zuccarello, com todo respeito, não acho que ele deveria entrar. Que era um jogador de lado de campo, para atacar o espaço, mas o Lanús estava defendendo, né? Tava todo mundo recuado. Eu acho que o Garré, que não apresentou ainda muita coisa, mas é um jogador, é um meia de criação, né? Então podia tentar alguma coisa diferente, né? Abrir o Alex para ponta, ou fazia ali o Garré pelo lado esquerdo para cruzar a bola na área com a esquerda junto com o Piton, não sei. Então, assim, ele teve duas mexidas que eu questiono, o Zuccarello e o próprio Alex Teixeira. Mas é isso. Fim das notas e chegando também ao fim aqui do nosso pós-jogo de Vasco 0, Lanús 0. Essas são as notas. Você tá vendo aí o Paulo Henrique recebendo a melhor nota, a pior nota com o Alex Teixeira. Então, Léo Jardim 7, PH 8, João Vitor 7,5, Lucas Freitas 7, Piton 6,5, Hugo Moura 6,5, Jair 6, Coutinho 5, Ryan 7, Nuno Moreira 5,5, Verrete 5,5, Carille 5, Matheus Carvalho, Zuccarello sem nota, Alex Teixeira com 3, Paulinho com 6, Adson com 4. Essas foram as notas das atuações dos jogadores do Vasco nesse empate em 0-0 contra o Lanús.